Bom dia, gente. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Gente, estão me ouvindo? Está sim, tá sim. Eu tô sem internet, eu compartilhei aqui do meu marido, por isso que eu custei, desculpa. Cadê o resto do povo? Hoje eu deixei liberado, né? Não precisa admitir, não. Bom dia. Vou começar com a chamada até o povo entrar. Ademar. Alguém lê para mim, gente, se eu falar presente aí? O Ademar tá aí? Parece que não, né? Alice Coelho. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Fala no chat. Ana Júlia. Presente. André. Ô, gente, deixa eu só voltar aqui que eu dei uma boiada. São 3 Alice. Alice Coelho, tá aí? Tá, Soares. também. A Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. André. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Fred. Manda no chat. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Guilherme. Gustavo. Isaac Baruch. Presente. Isaac Saad. João Otávio. Presente. João Paulo. João Paulo. Júlia Breder. Manda Fala no no chat. chat. Júlia Faria. Fala no chat também. Júlia Vieira. No chat também, a Vieira. Isso, também. Larissa. Fala no chat também. Letícia de Sá. Presente. Letícia Lima. Tá aí a Lima? Não. Manda no Não, chat. fala no chat, fala no chat. Lucas. Fala no Lucas. chat também. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Garcia. Presente. A Gomes. Fala no chat. Maria Yasmin. Presente. Mariana. 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 Fala nada não. Matheus Gouveia. Presente. Pedro. Pedro. Sara. Presente. Acabou. Vou só dar uma voltada aqui e a gente começa a aula. Mas tem mais depois da Sara, né? Vitor Rocha. Vitor Rocha. Não, Vitor Rocha? Não. Vitória. Vitória. Então, vou voltar Fala ali aqui no, não. vou voltar lá no início e a gente começa. Ademar.
André. Guilherme. Gustavo. Presente. Isaac Sade. João Paulo. Mariana Mendes. Pedro Henrique. Vitor. Vitória. Obrigado, tá, gente? Então, vamos começar. Estão vendo a tela de exercício que eu compartilhei? Sim. Nós vamos começar dos testes. Da página 170 e... Por que eu coloquei 168 a 172? Essa página está... Deixa eu pegar a apostila aqui. 168. Eu estava até agora sem luz, vocês não imaginam o vucu-vucu que foi para mim colocar uma internet aqui, agora que parece que a luz chegou. Tá certo, página 168 a 172, do 1 ao 10. Aí o número 1. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Número 1. Mantenha a régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Eu não estou sem régua. É basicamente isso aqui que ele está propondo para fazer, mas a régua teria que ser de 30 centímetros. Aí você seguraria aqui, no caso, no final, ou no início, né, que chamou de zero. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximo ao zero da régua, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rápido possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e seus respectivos tempos de reação. Então, a primeira pessoa, a régua foi toda, deu 30 centímetros, ela gastou 0,24 segundos. A segunda pessoa, 0,15 metro é 15 centímetros, né? Por isso que eu já estou falando 15 centímetros. 15 centímetros em 0,17 segundos. E a terceira pessoa, 10 centímetros em 0,14 segundos. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação da pessoa, porque o que faz a régua cair? O que faz a régua cair quando você abre a mão? Por que ela cai? Ô, gente, o Guilherme está falando aqui que não deu para falar presença. Vocês lembram se eu coloquei presente para ele? Eu não lembro. Depois eu olho lá, Guilherme. Mas, enfim, quando eu seguro a régua e eu solto ela, por que ela cai? O que faz a régua cair, galera? Por que ela não fica parada? Hein, gente? Por que a régua não fica parada? Por causa da gravidade. Por causa da gravidade. Então, a Júlia Vieira escreveu aqui o peso. Sim, o peso é por causa da gravidade. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, é o peso. Aí, que letra que vocês marcaram? Olha aí para mim, deixa eu só pegar uma água, tá aqui atrás de mim. Qual letra que vocês marcaram? Eu passei o gabarito, né? Que eu queria que vocês estudassem. É a letra D, peso é igual a massa vezes gravidade, tá aqui. Mas tem alguma que vocês tiveram dúvida? Ou é tranquilo isso aí, falar que a letra D é a resposta? Se for tranquilo, eu vou para a segunda. Ô, Matheus, a minha participação vai ser o dever quando eu peço para mandar foto. Pouquíssimas pessoas mandam. Quem mandar depois que eu corrigir, igual agora eu já estou corrigindo, ganha metade da nota. Vocês têm até um dia antes da Karine mandar fechar a nota para mandar isso para mim. Mas vamos lá.
O 2. Duas forças, uma de 3 newtons, a outra de 4 newtons, atuam sobre uma massa pontiforme. Sobre o módulo da aceleração dessa massa, é correto afirmar. Eu coloquei isso no exercício de revisão que a gente fez. O maior valor possível é quando eu somo. O menor valor possível é quando eu subtraio. A resposta é algum número entre esses dois. Então, como a gente tem 3 e 4, o maior valor é 7, o menor valor é 1, porque é o maior menos o menor, tá? Por isso que eu não posso fazer 3 menos 4. É 4 menos 3, é o maior menos o menor. Fernanda, Oi? era para a foto dos testes? Aham, eu escrevi para Karine. Só uns 3 ou 4 que mandou. Aliás, meus deveres que eu peço para mandar foto tá muito assim, tá? Pode mandar agora? Mando, Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Maior valor soma, menor valor subtração. Então, a resposta é a B. Cadê a B? É o maior valor possível se os dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, que é onde eu somo. Posso ir para número 3? Pera lá, Fernanda. Eu não entendi a questão 2. Vou ler ela de novo. Duas forças, uma de 3, outra de 4, atuam sobre uma massa. Sobre o módulo da aceleração dessa massa. Por que ele está falando de aceleração se nós estamos falando de força? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração vai ser maior quando a força for maior. E eu falei que o maior valor possível é quando soma. E o menor valor possível é quando subtrai. E no caso é o maior menos o menor. Então, somando aí, a maior força seria 7 newtons. É aonde eu vou produzir a maior aceleração. Aí a resposta correta está assim, é a B de bola. É o maior valor possível se os dois vetores tiverem mesma direção e mesmo sentido. Só quando tem mesma direção e mesmo sentido é que eu subtraio. Entendeu? Entendi. Valeu, valeu. Pode continuar? Posso ir para o número 3? Pode, gente? Vocês estão me ouvindo? Giovana, você já está usando a internet daqui de casa? Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim, você... Como eu disse, aqui em casa estava sem luz, agora que voltou. Aí na hora que ele pegou do Wi-Fi, ele caiu. Deixa eu compartilhar de novo. Estão vendo a folha de exercício? Estão vendo a folha de exercício? Sim. Então tá. Então nós vamos continuar. Eu não lembro se a pessoa que reclamou aí do 2 entendeu. Eu posso ir para o 3? Eu que pedi, pode ir pro 3, eu entendi. Beleza, vamos para o 3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 65 a prioridade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional. A função básica do cinto de segurança consiste em impedir que os corpos dos ocupantes de um veículo em movimento sejam projetados para frente no caso de uma colisão frontal. Isso ocorre devido a um comportamento natural de qualquer corpo, descrito pela primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia. A alternativa correta que tal princípio é... Como eu já passei o gabarito para vocês, eu coloquei letra C. Eu justifiquei, nem eu sei o que eu justifiquei, coloquei no caso o cinto de segurança. Deixa eu ler o que está escrito aqui. Todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por uma força atuante sobre ele. Ah, tá. Aí eu coloquei aqui, no caso, cinto de segurança. Deixa eu melhorar essa resposta aqui. A força que atua impedindo isso é o cinto de segurança. A força atuante é a do cinto de segurança. Agora ficou melhor, porque eu coloquei a resposta engatada ali, não dava para entender nada. Então, vamos ver o que é isso.
Quando o carro está movendo em linha reta. Em relação ao carro, eu estou parada, mas em relação à pista, eu estou em movimento. Se o carro freia ou bate em um obstáculo ou alguém bate nele, vai parar o carro. Eu, por inércia, eu continuo em movimento. Lembrando que eu estou em movimento em relação à BR. E aí o obstáculo parou o carro. Eu, por inércia, continuo meu movimento. A não ser que uma força me impeça. A força, no caso, é o cinto de segurança. Então, tá aqui. A força atuante é a do cinto de segurança. E a resposta correta, eu tirei ela daqui sem querer. A resposta correta é a letra C. Alguma dúvida nessa questão? Não, galera? Vou para o 4, hein? A figura a seguir mostra imagens de um teste de colisão. A foto A revela o momento exato da colisão do carro com o muro. Nesse instante, a velocidade do carro era de 56 km por hora. A foto B, C e D são imagens sequenciais da colisão. Pode pegar aqui, mãe. Com relação ao que foi dito anteriormente, e baseando-se nos conhecimentos de física, pode-se afirmar que... Aí eu coloquei aqui, ó, letra B. Em razão da inércia, os passageiros são lançados para frente, conforme observa-se na foto B, C e D. Corpos em movimento tendem a continuar em movimento retilíneo uniforme. É basicamente o mesmo raciocínio do exercício anterior. Certo? Pode ir para o 5? Pode, gente? Pode. Então, 5. Um avião com velocidade constante e horizontal, então ele segue o movimento retilíneo uniforme. Voando em um meio à tempestade, repentinamente perde altitude, sendo tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical de módulo A maior que a gravidade. Ele está querendo dizer que ele está descendo acelerado e que essa aceleração é maior do que a da gravidade em relação ao solo, durante o intervalo de tempo ΔT. Pode-se afirmar que, durante esse período, uma bola de futebol que se encontra sobre uma poltrona desocupada, letra D, será acelerada para cima em relação ao avião, podendo se chocar com o teto dependendo do intervalo ΔT. Deixa eu explicar isso. Lembra aquela história que eu falei de ter uma balança dentro do elevador? Olha o que eu falei lá naquela ocasião. Se o elevador normal, gente, é movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme e repouso é inércia. Então, se eu tiver uma balança dentro do elevador e a minha massa for 60, ela vai registrar para mim 60 quilos. A gente está falando de situações fora do normal. Então, imagina um elevador subindo acelerado. Isso não acontece na realidade. Eu estou pedindo para vocês suporem. Ele está subindo acelerado. O meu pé vai pressionar muito a balança. Nesse caso, vai dar mais que 60 quilos, porque é a reação normal da balança. Lembra? A força que eu comprimo ela. Agora, olha o contrário. Eu pedi para vocês imaginarem se por acaso esse cabo desse elevador rompesse e caísse comigo lá dentro e a balança. Eu ia perder contato dessa balança, ia registrar 0, o meu pé meio que ia flutuar. E aqui ainda fala que o avião vai cair com aceleração maior do que a da própria gravidade, ou seja, vai todo mundo bater a cabeça lá no teto. No caso aqui, eles estão de cinto, mas a bola vai bater lá, que é a letra D, ó. Será acelerada para cima em relação ao avião, podendo se chocar com o teto, dependendo do intervalo ΔT. A aceleração que o avião está caindo é maior do que a da gravidade. Se fosse igual, ela ia perder contato com a poltrona, ela ia ficar flutuando dentro do avião. Como a aceleração é maior ainda, ela tem que fazer o movimento contrário, ou seja, o avião vai bater nela. Na prática, é isso que vai acontecer. O avião que vai chocar na bola. Mas é a letra D de dado. Deixa eu ver o que eu coloquei. Eu coloquei a mesma justificativa, é o mesmo raciocínio do tal do cinto de segurança.
corpos em repouso tende a continuar em repouso. Ela tenderia a ficar em repouso. Então, é como se o avião batesse nela. Vou para o 6, tá? Um explorador de caverna utiliza-se da técnica de rapel, que consiste em descer abismos e cânions apenas com uma corda com velocidade praticamente constante. A massa total do explorador e dos seus equipamentos é de 80 quilos. 80 quilogramas, a gente fala quilo no cotidiano, mas o certo é 80 quilogramas. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a força resultante da resistência que atua sobre o explorador durante a descida é... Falou que ele desce com velocidade constante. Deixa eu ver se eu me expliquei aqui. Sim, olha o que eu coloquei. Somatório das forças é igual a zero. Por que eu coloquei isso? Ele falou que desce com velocidade constante. Eu vou até acrescentar isso aqui, ó. Somatório das forças é igual a zero é na inércia. E na inércia, o cara está em repouso. Repouso, escrevi errado. Repouso ou movimento retilíneo uniforme, que é o caso aqui. E o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, ele está caindo com velocidade constante, as forças têm que dar zero, eu vou aplicar aquele esqueminha, tudo que está para cima menos tudo que está para baixo tem que ser igual a zero. Então, a força de atrito menos o peso tem que ser igual a zero. Ou seja, a força de atrito tem que ser igual ao peso, massa vezes gravidade, 80 vezes 10, 800 newtons. Deixa eu continuar escrevendo aqui. Então, a força de atrito é de 800 newtons. Vamos falar disso? Então, eu tenho uma força de 800 newtons para baixo e tenho uma força de 800 newtons para cima. Eu tenho peso para baixo e a força de atrito para cima. E eu estou falando de um corpo só. Então, tem duas forças contrárias de mesmo valor. A resultante é zero. E se não fosse, Fernando, o que ia acontecer? Vamos falar de uma situação que não tem a ver com a nossa matéria, mas vocês vão entender. De empuxo. O que é empuxo? Empuxo é a força que todos os fluidos exercem de baixo para cima. O que são fluidos? Gases e líquidos. Então, por que eu consigo pegar a Ana Júlia dentro d'água e fora d'água eu não consigo? Eu tenho um menino de 8 anos, nem ele eu estou conseguindo pegar mais. Dentro da água eu consigo. Por quê? Por que fica leve na piscina? Já pararam para pensar nisso? Olha a informação que eu passei antes. Empuxo é uma força que todos os fluidos exercem, fluidos são gases e líquidos, e ela é de baixo para cima, sempre. Então, eu consigo pegar na Júlia dentro da piscina porque o empuxo me ajuda. Então, eu tenho o peso do corpo dela para baixo. Qual que é a sua massa, Ana Júlia? Lá na balança, quanto que registra? 45. 45. Eu não consigo pegar na Júlia fora d'água, não. 45 vezes 10 dá 450 newtons. Então, olha o que acontece com a gente dentro da piscina. Ela tem 450 newtons para baixo, mas ela tem um empuxo para cima, porque ela está dentro da água. Vamos supor que esse empuxo... Tem jeito de calcular, tá? Não vem ao caso agora, mas existe fórmula. Vamos supor que esse empuxo para cima seja de 150. Aí eu faço 450 menos 150, sobrou 300 para mim pegar. E se por acaso esse empuxo fosse maior do que o peso dela? Eu falei que é 450. E se esse empuxo fosse de 500, o que ia acontecer com a Ana Júlia? Ela ia sair flutuando no líquido ou no ar. Então, quando o empuxo é maior, o corpo sobe. É o que acontece com o balão. O empuxo é maior do que o próprio peso, então ele sobe. Esses balões, tipo lá da Capadócia, tem um fogo aquecendo aquele ar. Por que está aquecendo? Porque aquece e fica menos denso. Menos denso, então o ar que está em volta empurra para cima, ele sobe, é o empuxo. E quando ele quer descer, ele tem que resfriar esse ar. Que aí o ar resfriou, ele fica mais denso.
Se o ar lá dentro do balão ficar num peso igual ao do empuxo, ele desce com movimento retilíneo uniforme, inércia. Se por acaso o ar ficar mais denso do que o que está do lado de fora, ele desce acelerado, porque aí eu tenho uma força resultante para baixo. Então, esse exercício tem a ver com isso. Ó, falou que o cara desce com velocidade constante. Se o peso dele está para baixo, eu tenho que ter uma força igual para cima, para um anular a outra e ficar na situação de inércia. Lembrando que eu estou falando de um corpo só, por isso que eu estou tirando resultante. Quando eu falo de carroça e burro, eu estou falando de 2 corpos, eu não posso tirar resultante. Aqui eu estou falando do paraquedista. O paraquedista tem uma força de 800 para baixo e tem uma força de 800 para cima. Ele tem uma força de 800 para baixo do peso e tem uma força de 800 para cima da força de atrito. Então, aí a letra é C, 800 newtons. Posso ir para o número 7? A força de atrito é uma força que depende do contato entre os corpos. A gente falou que tem 2 tipos de força, de contato e de campo. A força de campo é a força gravitacional. Eu não preciso encostar na Terra para eu ser atraída. Como a gente falou lá no exercício anterior, solta essa régua, ela vai para o chão. Ela vai para o chão porque tem uma força de campo chamada gravidade. A outra é a magnética. Eu não preciso encostar no ímã. Se eu tiver com uma taxinha próxima a um ímã, eu solto, ele vai. Campo magnético. E a outra é elétrico. É a mesma situação. Não vão fazer isso, tá? Tipo fio de alta tensão. Eu não posso aproximar a minha mão dele. Tem um campo elétrico muito alto em volta. São só essas 3 que são de campo. Magnética, gravitacional e elétrica. As demais são de contato. Peguei a garrafa, esfreguei o cabelo. Então, aqui está falando de atrito. Atrito é força de contato, tem que estar junto. Ah, Fernanda, mas e o cara descendo? Ele não tem contato, não? A força de atrito tem sim, ele tem contato com o ar. É força de contato. Então, vamos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades na superfície de contato. Por mais lisa que seja uma superfície, se a gente olhar microscopicamente, ela tem irregularidades. Essa irregularidade é que promove o atrito. É por isso que no carro, em peças automotivas, em engrenagens, usa-se o óleo. O óleo é para diminuir, zerar essas imperfeições e não ter atrito. Mesmo assim tem, e o óleo gasta, por isso que a gente tem que trocar óleo de motor de carro, óleo de máquina, mas a função do óleo ali é basicamente essa, diminuir o atrito entre as peças. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades. Na figura, os vetores representam forças que provocam deslocamento e o atrito são, respectivamente. Ele falou que desloca, ele move, ele não move para cima e para baixo, então não pode ser na vertical, ele move para a direita ou para a esquerda, tem que ser na horizontal, e tem que ser forças contrárias, que eu acabei de ler um texto introduzindo que o atrito é uma força contrária à tendência do movimento. Então, baseado nisso, só tem a letra A, tem que ser forças contrárias. Deixa eu ver o que eu escrevi. Nada, só escrevi que são contrárias mesmo. O atrito é contrário à tendência de movimento, é o que já está no enunciado. Posso ir para o número 8? Pode. Um ônibus de peso 10.000 newtons está em movimento com velocidade de 15 metros por segundo. Então, tá aqui. O motorista que dirige o ônibus avista a pista de rolamento, um animal e aciona o freio. O ônibus percorre 9 metros durante a frenagem até parar. O módulo da força de frenagem é igual. Nós vamos voltar naquela matéria que a gente estava. Eu vou ter que achar a aceleração. Olha o que eu fiz. Ele deu que a distância é 9 metros, que a velocidade inicial é 15 metros por segundo e que ele vai... Eu acho que... Calma. Vocês estão me ouvindo ainda? Desculpa. Sim.
Tô ouvindo, tô ouvindo. Recadinho do Zoom, achei que já tinha caído. Ele vai parar, a velocidade final é 0. Aí eu vou aplicar a equação de Torricelli. Fernanda, por que você não usa aquela outra? D igual a VOT mais 1 meio de AT quadrado. Porque eu não tenho tempo. Então, eu só posso usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que é 9. 15 ao quadrado é 225. 2 vezes 9, 18A. Olha o que eu vou arrumar com isso aqui até na outra linha. Ó. Eu vou pegar o 225, vou passar para antes da igualdade com sinal de subtração. Vezes A. Aí eu pego esse 18 que está multiplicando e passo dividindo. 225 dividido por 18. Aí eu achei que é menos 12,5 metros por segundo ao quadrado. Por que deu negativo? Porque é uma frenagem. Aí eu vou para a minha fórmula lá da segunda lei de Newton. Tem uma aceleração, tem uma força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como é que eu sei que a massa dele é de 1000? Porque ele falou que o peso é de 10.000. Deixa eu escrever isso aqui, senão vocês não vão saber. O peso é de 10.000 newtons. Para eu achar peso, eu não multipliquei por 10? Para eu achar a massa, então, eu vou dividir por 10. Então, a massa dele é de 1000. Entenderam aqui como que eu fiz para achar essa massa? Eu não entendi. Lá no enunciado, está falando que o ônibus tem um peso de 10.000 newtons. Quando eu perguntei para a Júlia o peso dela, ela falou assim, 45 quilogramas. Eu falei, 45 vezes 10, 450 newtons, que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, como o peso do ônibus é 10.000 newtons, para eu achar a massa dele, eu vou ter que dividir por 10. Só tirar um zero aqui. Então, a massa do ônibus é de 1.000 quilos. Certo? Entendi. Aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa do ônibus, que é 1.000, a aceleração que eu achei. Aí, multiplicando, dá 12.500 newtons. Fernanda, por que a sua resposta está negativa e o gabarito está positivo? Olha lá, ó, o módulo da força. Módulo é número dentre duas barrinhas, não tem sinal. Ai, por que deu negativo mesmo? Porque é uma frenagem, é uma força contrária ao movimento. A aceleração é negativa, a força é negativa. Só que ele perguntou módulo. Certo? Precisa esperar copiar ou posso ir para o número 9? Posso seguir, gente? Pode. Esse 9 teve gente que me perguntou pelo WhatsApp, ó. Durante uma brincadeira, Bárbara arremessa uma bola de vôlei verticalmente para cima, como mostrado na figura. Assinale a alternativa cujo diagrama representa as forças que atuam na bola no ponto mais alto da trajetória. Eu acabei de falar que tem 2 tipos de força, de campo e de contato. A força da mão da menina na bola é contato. Se saiu da mão dela, não tem mais. Então, qual que é a força que eu vou desenhar que está atuando na bola? Presta atenção aqui em mim. Se eu estiver segurando a minha garrafinha, eu tenho a força de contato da minha mão. Ela está parada. Vamos supor que ela tem, sei lá, 200 gramas de água aqui dentro. 200 ml, 200 gramas. Só para água que é assim, tá? Porque a densidade é 1. Então, se aqui tiver 200 ml de água, tem 200 gramas de água. Eu tenho que passar para quilo. Então, tem 0,2 quilogramas de água. Vezes 10 dá 2 newtons. Então, eu tenho um peso de 2 newtons. Se eu estou segurando ela está em repouso, então eu tenho 2 newtons para baixo, 2 newtons para cima, que é a minha mão. Se eu pedisse para vocês desenhar isso aqui, vocês iam colocar 2 setinhas. Uma para cima, que é a força da minha mão, e uma para baixo, que é a do peso. Mas no caso da bola, a mão da menina não está ali mais. Qual que é a força que vocês vão desenhar?
Ou não vai desenhar nenhuma força? Para quem está pensando que não tem nenhuma força, a bola não podia cair. A bola tinha que ficar flutuando lá de bobeira. A bola cai. Por que a bola cai? Por causa da força-peso? Por causa da força-peso. Então, a única força que você vai desenhar aí é o peso. É uma setinha para baixo, vai chamar de P. Se essa bola tivesse numa água, você ia desenhar um empuxo para cima. Ah, Fernanda, mas você falou que são fluidos, aí no ar não tem, não? Tem, mas ela é tão pequena que ela é praticamente desprezível. Mas sim, o ar exerce empuxo. Então, aí eu só desenho o peso, que no caso é a letra B. B de bola. Deixa eu ver se eu justifiquei alguma coisa. A única força que atua é de campo, o peso. Vou até colocar entre parênteses aqui, a gravidade. Entendeu? É comum o aluno querer desenhar a força da mão da menininha aí para cima. Saiu da mão dela, não tem mais. É força de contato? Gravidade. Certo? Podemos ir para o número 10? Pode? Observe a figura. Esse aqui também teve gente que me ligou me perguntando isso aqui. Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança a bola, que, no seu ponto de vista, sobe verticalmente. A bola sobe e alguns metros e cai, enquanto Daniel continua se movendo uma trajetória retilínea com velocidade constante. Grife isso aí. Essa informação é fundamental. Trajetória retilínea, velocidade constante. Isso é inércia. Acho que o cara chama Daniel. Cadê? Para o Daniel, não está fazendo diferença se ele está em repouso ou se ele está em movimento retilíneo uniforme. Tudo se passa da mesma maneira, é inércia. Então, vai voltar e vai cair na mão dele, da mesma forma que se ele tivesse parado. Ah, Fernanda, e se ele tivesse acelerado ou freando, era a mesma resposta? Não. Se ele tivesse acelerado, a resposta seria K, de Caio. Se ele estivesse freando, a resposta seria M. Então, só é L de laranja, porque ele está com velocidade constante em linha reta. Então, velocidade constante em linha reta é a mesma coisa que repouso. É inércia, é a mesma condição, tá? Somatório das forças é igual a zero. Por isso, a bolinha vai e volta na mão dele. Claro que a gente desprezou os efeitos do ar aí, né? Eu podia ter uma resistência do ar. Na próxima aula, a gente já vai começar a fazer revisão. Eu já acabei tudo. Eu tenho tendência a me repetir. Eu fui pegar um exercício de revisão e prova do ano passado, vocês vão ver que está praticamente igual. É involuntário, tá? Eu penso assim, o aluno tem que saber isso, 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 e vou planejando as questões. Aí, na hora que eu abri meus 2 arquivos, estava praticamente igual. Mas nesse intervalo aí, se vocês tiverem um tempo de ver qual questão vocês não entenderam, se tiver alguma que quer que volta, vocês anotam que na próxima aula nós vamos fazer isso. Tudo bem? Posso encerrar? Posso? Acho que sim. Então tá. Na próxima aula a gente continua. Se vocês tiverem condição, anota aí algum exercício, alguma dúvida que não entendeu. A gente vai falar de revisão. Só que eu não consigo.